Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro. Olha, eu confesso para vocês que esse aqui é um dos vídeos mais desanimadores que eu já fiz aqui no canal. Porque as informações, elas não são boas, né? Tivemos agora, oficialmente, a saída do Savarino para a equipe do Fluminense, ontem, pegando todo mundo de surpresa, o John Textor, fanfarrão, né, cara? Eu vou tentar manter o respeito, mas a gente tem que conversar. A questão do julgamento da Iconic, né? Parece ali que dificultou mais ainda para ele, vai agora ali para a corte comercial inglesa, tem coisas para acontecerem ainda, mas ontem dificultou ainda mais a vida do John Textor nesse julgamento da Iconic. A gente vai falar sobre ele também, porque o futuro do Botafogo é tenebroso com John Textor. Mas, se temos esperança, está no Martim Anselmi. Eu falei isso aqui desde o começo do ano, eu tô conversando com vocês. Eu falei, gente, se eu tenho uma esperança hoje, é no treinador que o Botafogo contratou. Ontem vencemos o Volta Redonda por 1-0 na estreia do elenco principal no Carioca. É só um começo de trabalho. Vimos muitas coisas boas nesse esquema tático novo do Botafogo. Temos muitas coisas para ajustar. Precisaríamos de peças, mas o Botafogo está no transfer ban talvez até o meio do ano. A gente vai conversar sobre isso. E não pode reforçar o time. Tem jogadores saindo. Mas a gente viu ontem ali uma vitória que dá esperanças pra gente para essa sequência de temporada. Muitas coisas pra gente conversar. A gente vai falar do jogo, analisar a partida. Fique até o final. Vale a pena a gente trocar essa ideia com respeito. Tudo isso agora. Eu vou pedir para você, principalmente você que gosta do trabalho, torce aí para o nosso crescimento. Inscreva-se no canal, deixe o seu like agora para você não esquecer e ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Primeiro a gente vai falar sobre a saída do Savarino. Desde o começo é tudo bizarro, a maneira que o Botafogo tá chutando o Savarino daqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu já peguei no pé. Vocês sabem tudo que eu penso do Savarino na temporada passada, mas tem que ter um respeito por tudo que o Savarino significa pro Botafogo, né? Ganhou títulos aqui, sendo protagonista, e a maneira que ele sai do Botafogo é uma maneira bizarra. Ontem, ele foi relacionado para o jogo e a assessoria de imprensa do Botafogo, minutos antes ali, horas antes da bola rolar, disse que o Savarino estava de saída. E ele deixou o estádio Newton Santos, ele que estava relacionado para o jogo, e depois surgiu a informação que o Savarino estava acertado com a equipe do Fluminense. Aí, eu gostaria de saber somente uma coisa. Se eu pudesse perguntar para o Savarino, eu perguntaria o seguinte: Savarino, você aceitou a proposta do Fluminense porque eles aceitaram pagar o que você está pedindo? Porque pode ser o contrato da vida do Savarino. Ele deve ter pedido um salário muito alto para sair do Botafogo, 4 anos de contrato. Então, eu perguntaria isso para o Savarino. Eles aceitaram a pagar o que você pediu? Ou você viu os problemas que o Botafogo vai enfrentar nessa temporada e você se arrependeu, voltou atrás e aceitou a proposta do Fluminense, mesmo não sendo uma proposta que você queria, mas você acabou aceitando porque, eu não vou jogar aqui no Botafogo, a gente não sabe até quando o Botafogo vai ter salários em dia, a diretoria do Botafogo quer a minha saída para enxugar a folha, para os meus amigos aqui no Botafogo receberem os salários, talvez eu precise sair para diminuir a folha, para enxugar a folha, para o Botafogo sobreviver. Então eu queria saber isso, porque são duas situações diferentes, porque nas duas ele tá certo, tá? O Savarino ir pro Fluminense, ele tá errado. O Savarino foi chutado do Botafogo.
não teve respeito. Mas a temporada dele foi ruim, teve algum problema lá dentro, o Savarino estava andando em campo. Tudo bem, tem um salário muito alto, o Botafogo tem que enxugar a folha, ele não vai ser titular. Gente, eu tô falando da maneira que o Botafogo tratou o Savarino. A gente viu que o jogador queria ficar, ele gosta do Botafogo, da sua família, então realmente é muito complicado. Ele foi chutado e hoje o Savarino, que tá na música do título da Libertadores, tiraram o Marlon Freitas da música, botaram o Savarino, e agora a gente vai ter o Savarino na música, ele jogando no rival, jogando no Fluminense, que nem SAF é. O Fluminense não é SAF, o Botafogo é SAF. A gente tá perdendo o Savarino pro Fluminense, reforçando o rival. Nessa negociação, o Botafogo vai receber uma grana, não sabemos de valores certos ainda, e o Wallace Davi tá chegando, tá? O Wallace Davi é uma joia do Fluminense, vai ser lapidado pelo John Textor para daqui a pouco ser vendido, tá? Inclusive, quer mais? O Wallace Davi chega no Botafogo, ele não pode jogar o Carioca porque ele jogou pelo Fluminense e o regulamento não permite. O Savarino não jogou o Carioca, então ele pode jogar pela equipe tricolor. Ó, vou botar na tela para vocês porque eu agradeço o Savarino, muito obrigado pelos 2 anos aqui no Botafogo. Foi protagonista nos títulos da Libertadores, Brasileirão. Foram 103 jogos com a camisa do Botafogo, 20 gols, 19 assistências. Muito obrigado. Eu desejo toda a sorte do mundo ao Savarino. Menos contra a gente, mas desejo aqui do fundo do meu coração. Foi chutado. O Savarino foi chutado do Botafogo. Independentemente das circunstâncias, o Savarino, ele tá saindo chutado. É vergonhoso. Ó, vem aqui pra mim, porque vamos conversar agora sobre o fanfarrão, o John Textor. Deixa eu dar um recado pra você primeiro. Eu respeito a sua opinião. Eu não sou contra você que defende o John Textor, porque você tem uma gratidão por ele por 2024. Eu também sou grato. Então tô deixando claro, eu não sou contra você. Eu não tô aqui para debater com você, para discutir com você. Eu só tô aqui para falar o que eu penso, o que eu acho sobre o futuro do Botafogo. Eu tenho certeza que a gente, todo mundo, ama muito mais o Botafogo do que o John Textor. E o futuro nas mãos dele é tenebroso. Mas se ele sair é pior. Mas ele tá destruindo o Botafogo. Aquela foto dele de Papai Noel no final do ano, com o Botafogo no Transferban, prometendo reforços, aquilo ali é coisa de sociopata, aquilo ali é coisa de fanfarrão, aquilo ali é coisa pra dar ali um tapa na cara da gente, né? Porque o Botafogo tá no Transferban, o Botafogo não pode contratar ninguém, o Botafogo tá vendendo todo mundo, o elenco que era valioso tá deixando de ser valioso e a gente tá aí. Então, gratidão por 2024, mas a gente tem que pensar no futuro do Botafogo. Ontem tivemos um julgamento lá com a Iconic, a corte inglesa negou, então as coisas estão mais difíceis agora pro John Textor. Agora vai para a corte comercial inglesa, isso ainda vai se arrastar um pouco, mas pelo que parece, ele vai perder o processo contra a Iconic e provavelmente vai ter que pagar 500 milhões de reais. E saiu ontem uma informação de que talvez o Botafogo resolva o transferban, o clube já começa a aceitar que talvez o transferban vai ser resolvido só no meio do ano. Vocês têm noção disso? Porque se for verdade, a gente não vai poder contratar mais ninguém. Os jogadores que chegaram, Vidalba, Ítalo, terão que ser emprestados, porque não podem ficar no clube sem jogar. Imagina se o Botafogo resolver o transferban, igual a notícia que saiu ontem, só no meio do ano. O que será do Botafogo até lá? Então a gente sabe que o Botafogo sem reforços, o Botafogo continua vendendo jogadores. Nós já perdemos aí o Savarino, Marlon Freitas, David Ricardo. O Jefinho também saiu, mas o Jefinho não conta tanto. Então o Botafogo tá fazendo dinheiro com vendas. Tem o dinheiro do Marlon Freitas, tem o dinheiro do Savarino, tem o dinheiro do David Ricardo, tem o dinheiro do empréstimo do Jefinho. Pega isso, cara, paga o transferban.
A gente sabe que você não tem dinheiro para pagar o transferban. Era tudo mentira. Dinheiro não tem. O Botafogo está precisando vender jogadores para talvez pegar essa grana e pagar o transferban. E o Medina? O meu sonho é ver Medina e Danilo juntos no meio-campo. Tu acha que o Medina vem? Vamos perder o Medina? E o Danilo, que jogou muito ontem? Daqui a pouco eu vou falar sobre o jogo na segunda parte do vídeo. Vai deixar o Danilo ir para o Flamengo? Vocês duvidam se o Flamengo oferecer um bom dinheiro pelo Danilo, o Botafogo vende? A gente teve títulos, premiações, vendas de jogadores e o Botafogo está nessa situação vergonhosa. Eu não lembro, tirando ali o Jair, que foi uma venda duvidosa, e o Tiquinho Soares, que o Botafogo pagou 5 milhões de reais, depois ele acabou saindo para o Santos de graça. Tirando esses dois, Jair e Tiquinho, todas as vendas que o Botafogo fez, o John Textor lucrou. Ele comprou o David Ricardo por 11 milhões, vendeu por 40 e pode aumentar ainda. Entre outros jogadores, o Botafogo, todos os jogadores que vendeu, o John Textor lucrou. E cadê essa grana? Mandou para o Lyon, mandou para a Europa e hoje a gente está aqui vivendo essa situação. O Botafogo vendeu bem, o Botafogo ganhou títulos, o Botafogo ganhou dinheiro com premiações e a gente está nessa situação. Beleza, vamos com o transferban até o meio do ano, talvez? Mas vai continuar vendendo jogadores? Quem serão os próximos? Correia, Matheus Martins, Arthur Camisa 7, Barbosa, Alex Telles? Vai continuar vendendo jogadores, enfraquecendo o elenco para cada vez mais o elenco ficar menos valioso? Qual é o intuito disso? Para pagar o transferban, não adianta ter só dinheiro também, porque a FIFA já está mostrando pra gente que o John Textor, o Botafogo, tem outras coisas que precisam ser pagas. Então talvez a FIFA ela não vai aceitar o pagamento do Almada para sair do transferban, tendo outras negociações que o Botafogo está devendo. Porque se você pagar o Almada, daqui a pouco você pode tomar um outro transferban por outras negociações que o Botafogo não está pagando. Então não é somente ter dinheiro também não, tá? A FIFA, ela já está dizendo que o Botafogo é recorrente e vai continuar vendendo mais jogadores. Vamos aguardar, a janela está aberta até março. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o que nos dá esperança, né? O Martim Anselmi, um time bem treinado, o Botafogo venceu ontem o Volta Redonda, fica aí, já volto. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar, vou pedir pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses, que você participa pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Falar um pouquinho do jogo ontem, 1 para o Botafogo, 0 para o Volta Redonda, um bom teste. O Volta Redonda era o líder do Carioca, gols ali, o gol foi marcado pelo Montoro, o Botafogo em 3 jogos tem 6 pontos, tá? Ontem não tivemos ali o Correia e o Cris Ramos lesionados, ficaram fora do jogo. O Correia recebe o maior salário do elenco, mais de 1,5 milhão por mês. Eu gosto do Correia, mas não tem mais a desculpa do açougueiro do ano passado, né? Então, qual a desculpa agora? Então, o Correia também, toda hora lesão e se irrita, e ontem ficaram fora. Vamos para a escalação. Desanima um pouco, eu não tô nem falando do jogo de ontem, tá? Eu tô falando que desanima um pouco, por exemplo, Léo Link no gol. Cara, vamos enfrentar um brasileiro com Léo Link, uma Libertadores na altitude. Isso desanima um pouco, deixa a gente um pouco apreensivo. Matheus Ponte na zaga, Nilton na zaga. Ontem o Botafogo tinha 8 jogadores somente no banco de reservas. Vai ter que chamar os jogadores da base. Eu não tô falando do jogo de ontem, tá? Só tô falando que isso aqui deixa a gente um pouco apreensivo, pensando no futuro. Pensando num brasileiro, pensando numa altitude na Libertadores. Então você tem Léo Link no gol, você tem Matheus Ponte, Nilton na zaga, né? Não era pra ser, mas é o que temos. E eu não tô nem falando do jogo de ontem, repito, tá? Olha, falando ali do primeiro tempo, o Botafogo começou ali um pouco assustado, né? Aos 5 minutos ali do primeiro tempo já teve algumas chances ali, um gol anulado do Volta Redonda, um time muito afoito, isso é normal.
porque depois o Martim Anselmi ajustou, principalmente o posicionamento do Nilton. Depois os jogadores entenderam ali a dinâmica sem a bola. O Nilton estava um pouco mais avançado ali como volante, né? Depois ele voltou um pouco mais para trás, ficou ao lado ali dos zagueiros, fazendo aquela linha de 3. Então, alguns ajustes ali no começo. É normal, um time afoito, demora um pouco mesmo a entender a dinâmica sem a bola, principalmente o sistema defensivo nesse esquema. Demora mesmo a entrosar, demora a entender, mais do que o ataque. Depois ali tivemos um Botafogo melhorando no jogo, o Vitinho bem espetado, como eu venho falando aqui no canal, o Arthur muito bem acompanhando, o Arthur jogou bem no primeiro tempo, camisa 7, tentou, se movimentou. A gente vai para o lado esquerdo ali com o Alex Telles, um time mais cadenciado, um pouco mais atrás, né? O lado direito ali com o Vitinho, com o Arthur, um lado direito o Vitinho bem espetado, do lado esquerdo os jogadores um pouco mais atrás, cadenciando o jogo, Alex Telles, por exemplo. No primeiro tempo eu não gostei muito do Montoro, faltaram também os jogadores se aproximarem um pouco mais dele, mas o Montoro estava meio preguiçoso ali no primeiro tempo. O Danilo jogando muito no primeiro tempo, principalmente. O Danilo é um monstro. Se o Botafogo vender o Danilo, esse time acaba, principalmente se vender para o Flamengo. A gente não quer nem imaginar isso. Aos 19 ali, o Ponte, né, perdeu um gol que não pode perder. 37, tivemos uma cabeçada do Arthur Cabral que o goleiro pegou. 39, um chute cruzado, passou perto também do Arthur Cabral e termina ali o primeiro tempo 0-0. A gente vai para o segundo tempo, o Botafogo não mexe, mas continua se impondo. É o que eu falei aqui no canal. O Botafogo vai se impor através da posse de bola. O Botafogo ali aos 14 minutos do segundo tempo, um bolão do Montoro para o Arthur Cabral, o goleiro pegou, faltou alguém acompanhar ali, porque quando o Arthur Cabral faz o corte, se tem alguém ali para ele rolar, ele rolava, mas não teve ninguém acompanhando ele na jogada, ele chutou, o goleiro acabou pegando. Aos 16 do segundo tempo, o Barreira e o Santos entraram, saíram Alan e o Arthur, camisa 7. Aí muita gente ficou preocupada, pô, olha o meio campo, Danilo e Santos, quem marca? Gente, isso são propostas de jogo, principalmente para adversários que estão fechados, sem sair de trás. Era o que estava acontecendo naquele momento na partida. E o futebol é risco. Tem que ter comprometimento. Então, quando eu vi o Santos e o Danilo no meio campo, o Santos como um volante, né? Ali o meio campo era Santos e Danilo. Eu não fiquei preocupado, porque isso é proposta de jogo. O Volta Redonda estava fechado, não estava saindo. Então você coloca o meio campo ali com o Danilo, com o Santos, para ter mais qualidade. Talvez você possa fazer também ali o Nilton virar volante, né? Você abre mão dos 3 zagueiros, o Nilton passa a ser volante junto com o Danilo, aí tu bota o Vitinho de lateral de novo, não precisa ficar espetado como ala somente lá na frente. Então são coisas que vão acontecer durante a temporada. Aos 20 minutos, o golaço do Montoro, assistência do Santos. 4 minutos em campo, o Santos já deu assistência para o golaço do Montoro. Aos 24, o Barreira quase fez 2-0, o Barbosa virou atacante, quase fez 2-0, o Barbosa lá na frente como atacante. Aos 25, só para vocês terem uma ideia, aos 25 do segundo tempo, o Botafogo já tinha 15 finalizações no jogo, 4 no alvo, tá? Aos 25 saíram Cabral e Alex Telles, entraram Matheus Martins e Nathan Fernandes. Aos 34 saiu o Nilton e entrou o Marçal. E dali para diante o time melhorou, mais móvel, o Martim Anselmi mexeu bem no time, um time ali mais móvel, gostei muito das mexidas, os jogadores ali do ataque principalmente não guardam posição, né? Um time se movimentando bastante, os jogadores trocando de posições. Claro, ali aos 40, 41 do segundo tempo, Volta Redonda, teve algumas chances ali. O Matheus Ponte chutou a bola pro alto, o Vitinho podia ter deixado ter saído, mas não deixou. Aí teve um contra-ataque do Volta Redonda, a bola passou perto. Aí logo em seguida teve um chute, a bola desviou no Matheus Ponte, foi para escanteio. Ali tivemos 2 sustos ali, não pode dormir, né? Porque isso pode comprometer o jogo. E ali no final do jogo, aos 42, o Santos
puxou um contra-ataque para o Botafogo que era para rolar para o Barreira, ele não rolou, tem que rolar, não pode ser fominha desse jeito. E aos 48, pelo lado direito de ataque, o Barreira entrou sozinho. Ele podia ter rolado essa bola para trás, que o Matheus Martins faria o gol, porque o goleiro já estava caído. Mas eu acho também que o Matheus Martins poderia se posicionar um pouco mais à frente para receber essa bola. Para mim, os dois têm culpa, porque o Barreira podia ter rolado para trás, que o Matheus Martins faria. O goleiro estava caído. Mas, ao mesmo tempo, o Matheus Martins poderia ter dado sequência no lance, correndo ali que o Barreira rolaria como rolou, e o Matheus Martins faria o gol, acabou rolando para ninguém. E é isso, termina 1-0, Botafogo nessa estreia do Carioca, do elenco principal do Martim Anselmi, muitas coisas boas, um novo esquema que dá para ver que pode dar certo com as peças que a gente tem, mas temos muitas coisas também para ajustar. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus, boa quinta-feira, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.